Olá pessoal, hoje trago ao canal um vídeo para vos ajudar a escolher a melhor televisão de acordo com a distância que vocês têm ao sofá, isto para quem está à procura de uma televisão nova e quer saber qual é o melhor tamanho que deve comprar. Ou seja, não vos vou ajudar aqui a escolher a marca ou a ajudar a escolher o tipo de tecnologia da tela, mas sim para vocês terem uma ideia se devem escolher uma televisão maior, uma televisão mais pequena e assim adaptarem de acordo com a vossa utilização. Existem muitos sites, existem, digamos, várias teorias, vários métodos de tentarmos escolher aqui a melhor televisão conforme a distância, e eu vou-vos usar aqui como referência um site em inglês que costumo ver e que costuma ser um que eu considero que tem uma boa relação para as diferentes utilizações. É claro que depois vocês podem tentar adaptar, se for um bocado mais pequeno, um bocado maior também não será assim uma diferença muito significativa, mas às vezes podemos estar a comprar uma televisão demasiado pequena ou uma televisão demasiado grande e podemos ir ali para um intermédio e não gastarmos tanto dinheiro ou termos que gastar um bocado mais, mas ficarmos aqui com uma televisão em que realmente vamos conseguir aproveitar a qualidade da televisão. Existem aqui dois fatores que eu acho que são essenciais que nós devemos ter em conta, que é o campo de visão. Isso significa que quanto mais longe estamos da televisão, mais fechado é o campo de visão, e quanto mais perto, maior é o campo de visão. E existe aqui um campo de visão que é recomendado para quando estamos a querer ver filmes, quando estamos a ver séries, para termos aquela experiência de cinema, e existe um campo de visão misto. No entanto, se o campo de visão for demasiado pequeno, vocês não vão estar a usufruir da vossa televisão, e se for demasiado grande também vai ser desconfortável. Isso é um dos primeiros fatores que vocês devem ter em conta. E depois o outro fator também é o tipo de conteúdo que vocês vão ver. Isto porque se vocês, por exemplo, têm uma televisão a uma certa distância, ver conteúdo 4K ou 1080p vai ser a mesma coisa. Ou seja, têm que existir distâncias mínimas e distâncias máximas de acordo com o tipo de conteúdo que vocês veem, porque se vocês estiverem a ver conteúdo 4K, mas a televisão estiver muito longe, não vão conseguir ver a definição de 4K. Então vai ser o equivalente a estarem a ver 1080p. Ou seja, em certas distâncias, se vocês estiverem a ver conteúdo 1080p ou 4K, não vão conseguir ver a diferença porque o vosso olho não vai conseguir ver o detalhe. Nesse caso, a televisão teria que ser maior ou teria que estar mais perto. E existem sempre aqui alguns fatores, não é só comprarem pelo tamanho e pela distância, mas também de acordo com o que vocês vão ver. Mas pronto pessoal, eu só vos queria dar aqui esta pequena introdução. Vamos passar para o site em inglês, eu posso depois deixar o link na descrição, mas eu acho que este site é interessante porque passa logo pelos pontos todos. Temos logo uma parte inicial do site em que, dependendo do tamanho da televisão que vocês querem comprar, ele já vos diz mais ou menos a distância ótima que vocês deviam ter desde o sofá até à televisão. Vocês podem começar logo por cima, conseguem ver qual é a distância que têm para o sofá. Por exemplo, 3,66 m significa que deviam comprar uma televisão com 86 polegadas. Se vocês têm, por exemplo, 2,5 m para o sofá, ou entre 2,5 m seria esta, seria uma televisão de 61 polegadas. Eu sei que o mais normal é comprarmos uma televisão de 50, 55, 65, vamos ver, uma televisão de 65 devem ter uma distância de 2,77 m para o sofá. Mas isto é só baseado aqui em termos de distância de uma forma simplificada, portanto, se vocês não quiserem complicar muito, podem sempre ver aqui, dependendo da distância que têm, dependendo da televisão que estão a pensar comprar, e logo veem se será razoável o que vocês estão a pensar comprar. Depois, a recomendação que eles têm é o que eu estava a dizer em relação ao campo de visão. Aqui não estamos a pensar na distância, estamos só a ver o que é que representa uma televisão estar com um ângulo de visão de 20 graus. Vão ter muita área à volta que vos vai distrair. Enquanto que se for, por exemplo, um ângulo de 30 graus, significa que têm então, a televisão como ponto central e não têm quase nada à volta para vos distrair. Ou seja, isto acaba por ser aquela questão para a televisão vos encher o olho e ter aquela perspectiva que só tem a imagem à vossa frente e não tem mais nada para vos distrair. Em relação a isto, eles, claro, utilizam aqui algumas recomendações, dizem que o ângulo de visão de 30 graus é recomendado para quando vocês veem televisão, quando veem séries, quando veem filmes, e se vocês quiserem mesmo utilizar numa vertente de cinema, devem ir para um ângulo de visão de 40 graus. Aqui, neste caso, como podem ver, temos o tamanho das televisões e temos as recomendações para uma utilização mista para uma utilização de cinema. Portanto, se estiverem a pensar em comprar uma televisão de 55 polegadas e quiserem ter isto em conta, então, por exemplo, uma televisão de 55 polegadas, vocês têm que ter o sofá a cerca de 2,28 m de distância. No entanto, se for para utilizar numa perspectiva de cinema, devia estar a 1,68 m para realmente terem a imagem a preencher-vos por completo o ângulo de visão. Como podem ver as distâncias, se formos comparar agora, a distância, uma televisão de 55 diz aqui então 2,28 m a 1,68 m. Se nós fôssemos à primeira escala, a 55 está com 2,35 m. Portanto, vocês depois podem fazer aqui uma junção. Está
está, só pelo tamanho, já está um bocadinho fora para uma utilização mista. É claro que os valores são sempre um bocado relativos, nós podemos depois tentar adaptar, mas podemos utilizar isto como recomendação, porque, por exemplo, se estivéssemos a pensar comprar uma televisão de 40 polegadas e estamos a 2 metros de distância da televisão, estamos a ver que não será recomendado, vamos ter um ângulo de visão muito pequeno, a pensar nessa perspectiva de termos a televisão a encher-nos o olho e não termos tantas distrações. No entanto, para mim, um fator que também é muito importante é em relação à distância e ao tamanho da televisão para o tipo de conteúdo que nós vemos, porque eu costumo analisar muitos aparelhos Media Center, costumo ver Netflix em 4K, Disney Plus em 4K, e aqui o que vocês devem ter em conta é que o vermos o 4K significa que temos de ter uma televisão no mínimo com um tamanho ou no máximo com um tamanho e tem que estar a uma distância certa, porque se a televisão for muito pequena e estiver longe, nós não vamos conseguir ver o detalhe do 4K, ou seja, temos que encontrar ali um tamanho, digamos, recomendável para realmente conseguirmos usufruir da qualidade do 4K e vermos aqueles detalhes que não vemos em 1080p. É claro que se calhar isto já entra aqui num patamar mesmo mais perfeccionista, se calhar o ângulo de visão para a distância acaba por ser a melhor escolha para a maior parte das pessoas, mas se vocês já veem muito conteúdo 4K e se conseguem ver ali o detalhe e veem que tem uma televisão, por exemplo, OLED e veem conteúdo em 4K, aí vai fazer a diferença vocês acertarem realmente no tamanho certo para conseguirem notar o detalhe, porque senão vamos ter uma televisão 4K com uma tela OLED e com uma qualidade excelente, mas se a televisão estiver muito longe, vermos o 4K ou vermos 1080p ou estarmos a ver 720p não vai fazer qualquer diferença e estamos a desperdiçar a televisão porque pensamos que estamos a tirar melhor partido e afinal não faz diferença porque o olho não vai conseguir ver a diferença. Portanto, para mim, este último gráfico é bastante importante para vocês terem uma noção e depois adaptarem conforme o ângulo de visão. É claro que, por exemplo, podem depois não ter um ângulo de visão perfeito, em vez de ser os 40 graus, ser 41 ou ser 39, mas depois acertarem com a resolução. Cá em Portugal, a maior parte do conteúdo que nós vemos, se for para ver televisão, nós vamos ver praticamente conteúdo em 1080p. Se vocês utilizam serviços de stream, vamos ver conteúdo em Ultra HD, ou seja, o 4K, e pouca gente vai usufruir aqui neste tamanho superior a 4K, já estamos a falar de 8K, 16K, e pouca gente vai ter acesso a isso. Portanto, pensando aqui numa perspectiva de 1080p e 4K, como podem ver, por exemplo, uma televisão de 60 polegadas, em termos de distância recomendada, é entre 1,20 m e cerca de 2,40 m. Ou seja, significa que, por exemplo, se vocês tiverem uma televisão de 60 polegadas e tiverem a 3 metros do sofá, estarem a ver 4K ou 1080p é a mesma coisa, o olho não vai conseguir notar a diferença. Agora, se vocês veem muito conteúdo 4K, por exemplo, uma televisão de 65 polegadas já vai ali até um bocado mais do que os 2,40 m. Ou seja, aqui o que vocês devem ter em conta é realmente mais baseado no conseguirem usufruir da qualidade da televisão. Ou seja, uma televisão de 35 polegadas, por exemplo, que é demasiado pequena, eu para conseguir ver a diferença de ter um conteúdo em 4K, eu tenho que ter a televisão a cerca de 60 cm até 1,20 m. Ou seja, já é uma televisão muito pequena para vocês conseguirem ter noção do 4K e verem aqueles detalhes. Tem que estar mais perto, porque uma televisão é mais pequena, tem que se aproximar. No entanto, uma televisão de 35 polegadas, que é uma televisão relativamente pequena, por exemplo, uma televisão para a cozinha, vocês vão estar a ver quase conteúdo 1080p, se calhar conteúdo 720p, ou seja, estamos a falar de ver os canais de televisão, e aí nesse caso uma televisão de 35 polegadas, por exemplo, já vai estar aqui entre os 3,70 m até 1 metro, quase 2 metros, já conseguem usufruir, por exemplo, de 720p e terem aqui uma televisão que pode ser até mais pequena e para uma utilização diferente. Agora, claro que falando de televisões para a sala, se calhar para quem vê serviço de stream e vê 4K, já começa a ver que uma televisão entre 60 a 65 polegadas, se calhar para a maior parte das pessoas que deve ter o sofá entre 2 a 2,5 metros, seria se calhar o normal. É claro que isto tudo depende também da vossa sala, da distância, mas como podem ver, entre 60 a 65 é terem cerca de 2 metros, 2,5 metros de distância. Ou seja, se vocês só têm, por exemplo, 2 metros de distância, se calhar uma televisão de 55 polegadas chega para vermos conteúdo 4K. Se quisermos ver conteúdo 1080p, já podíamos ir aqui para os 3 metros. Como podem ver, às vezes podemos estar a escolher uma televisão de 65 polegadas, mas depois vamos estar a ver conteúdo 1080p.
Numa de 65 polegadas, para estarmos a ver conteúdo 1080p, por exemplo, 3 metros de distância. Mas estamos a falar de termos menos distância, podemos depois ajustar. Portanto, o que eu acho que vocês devem sempre ter em conta é isto, é o tipo de conteúdo que vocês vão ver, e olham para esta escala e tentam ter uma ideia da televisão, seja ali entre os 60 e 65 polegadas, verem um ângulo de visão, tentarem ver aqui o que é que preferem em termos de ângulo de visão e tentar ajustar. De pouco serve ter uma televisão 4K OLED se vocês vão estar a ver conteúdo 4K e a televisão está mal posicionada para vocês realmente não conseguirem ver o detalhe de 4K. É claro que depois também convém adaptarem isto ao vosso orçamento. Depois podíamos falar de marcas, podíamos falar da qualidade da tela, mas isso já seria assunto para outros vídeos. E pronto pessoal, espero que assim vocês tenham uma noção. O objetivo deste vídeo não é dizer que isto é lei, é só dar-vos aqui algumas orientações e terem em conta isto. O tipo de conteúdo que vocês veem, se vocês têm muito conteúdo 4K ou não, e depois o campo de visão, para termos aqui um campo de visão perfeito, para termos a televisão a encher-nos o olho e não termos distrações à volta, ou seja, praticamente estamos a olhar para a televisão e é como se estivéssemos no cinema. E depois a questão do conteúdo 4K ou não, é só pela questão também de se ela estiver muito longe e vocês virem em 4K, deviam ter, por exemplo, uma televisão maior. Se ela estiver muito perto, se calhar não precisam de uma televisão maior e podia ser mais pequena, porque depois também não conseguem ver aqui a diferença de 4K para 1080p ou para 720p, dependendo da distância, porque o olho não se consegue perceber depois dos detalhes. Sendo assim, eu deixo o link na descrição do vídeo para depois, se vocês quiserem ver com mais algum detalhe. Qualquer questão extra também podem deixar nos comentários. Subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.